Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos dar início a uma nova série do nosso canal que fala sobre logaritmos. Na aula número 1, nós vamos aprender o conceito dos logaritmos, quais são as condições necessárias para que um logaritmo exista e algumas consequências que são oriundas do seu conceito. Bem, a história nos ajuda a compreender a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos e, principalmente, o que nós fazemos e por que fazemos. E a matemática, que também foi sendo construída historicamente ao longo dos séculos por diversos pensadores diferentes, tem uma história. E a dos logaritmos começa assim. Os logaritmos eles foram criados para ajudar a fazer cálculos que envolviam números muito grandes ou com muitas casas decimais lá no século XVII. Antes da invenção da calculadora, eles foram a salvação para profissionais de várias áreas, como os navegadores, os astrônomos, os cientistas, construtores, engenheiros. Todos esses profissionais usavam logaritmos. Mas foi John Napier o pioneiro no estudo dos logaritmos. A princípio, ele conseguiu desenvolver operações que eram capazes de transformar produtos em soma e divisões em subtrações. Mas foi só em 1614, na sua obra A Descrição da Maravilhosa Lei dos Logaritmos, que ele apresentou a primeira tábua de logaritmos, que tinha como base o número neperiano, que é indicado pela letra E tem como valor aproximado 2,718. Sim, o número neperiano é uma base de um logaritmo e é um número racional. Então, utilizando o número neperiano como base, foi que John Napier criou uma tabela com milhares de resultados de logaritmos naturais. Tudo isso para facilitar a vida de quem precisava fazer contas lá no século XVII. Um outro matemático inglês, Henry Briggs, percebeu que a tabela de Napier era muito inconveniente. E por quê? Porque tinha uma base, o número neperiano, o número E, que era um número irracional. E aí ele propôs a Napier uma outra tabela de logaritmos, só que agora com base 10. Surgia aí a tabela de logaritmos decimais. Bem, isso ocorreu para facilitar os cálculos. Hoje essa tabela de logaritmos decimais é utilizada em várias outras ciências. Como, por exemplo, quando um geólogo vai fazer a análise da intensidade de um terremoto, ele trabalha com escala logarítmica, seja usando a escala Richter ou a escala MMS. Os químicos costumam medir a concentração de ácido ou pH de uma determinada substância por meio do uso de escalas logarítmicas. Na arqueologia, os logaritmos são utilizados para determinar a idade de um determinado fóssil. E no mercado financeiro, os logaritmos são fundamentais quando a questão é calcular prazo num sistema de capitalização composto. Então, os logaritmos inicialmente surgiram para calcular números muito grandes ou que tinham muitas casas decimais. Mas ao longo dos séculos, eles mostraram que tinham várias utilidades e nas mais diferentes áreas do conhecimento. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de um logaritmo. Nós dizemos que o logaritmo de um número A numa base B é o expoente C ao qual eu devo elevar essa base B para encontrar como resultado esse número A. De maneira estrutural, isso é representado da seguinte maneira: log de A na base B igual a C, onde esse A gente chama de logaritmando, o B é a base do logaritmo e o C é o logaritmo em si.
Como consequência dessa definição, nós temos sempre o seguinte, que quando eu pego a base do meu logaritmo, elevo o logaritmo C, eu tenho como resultado o logaritmando A. Então, a base elevada ao logaritmo é sempre igual ao logaritmando. É essa consequência aqui, ó, dessa definição que faz com que a gente possa calcular os logaritmos montando pequenas equações exponenciais. Bem, tem uma observação importante que deve ser feita. Nem sempre um logaritmo tem a base expressa. E quando um logaritmo não tem sua base expressa, nós temos que essa base é 10. E esse logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Existem algumas condições para que seja possível a gente calcular um logaritmo, para que ele exista. E essas condições de existência são as seguintes. A primeira, não existe logaritmo de zero e também de número negativo. Ou seja, esse logaritmando, esse número a aqui, ó, ele tem que ser sempre maior do que zero. Porque ele não pode ser zero nem um número negativo. Ele deve ser sempre positivo. Com relação à base B, não existe logaritmo com base zero, com base negativa e também não existe logaritmo de base 1. Então essa base ela nem deve ser zero, não pode ser um número negativo e não pode ser 1. Então a nossa base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Ok? O que nós vamos fazer agora na próxima tela é começar a ver alguns exemplos de como é que a gente aplica esse conceito para calcular um logaritmo. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Bem, agora nós vamos começar a calcular logaritmos aplicando o conceito que nós vimos na tela anterior. Então, no exemplo aqui diz o seguinte: calcule os seguintes logaritmos. Na letra A, logaritmo de 8 na base 2. Como eu não sei quem é esse logaritmo, eu vou usar uma letra aqui para indicar ele. Vou usar aqui x. Ó. Eu vou ter que o logaritmo de 8 na base 2 vale x. Pelo conceito, quando eu pego aqui a base, que é 2, eleva ao logaritmo, que é x, tem que dar o logaritmando, que é 8. Então, aplicando o conceito, eu vou ter o seguinte, ó, que a base elevada ao logaritmo x é igual ao logaritmando, que é 8. O que eu tenho aqui agora é uma equação exponencial. E o que é que eu vou ter que fazer para resolver ela? Igualar as bases. E para igualar essas bases, já que aqui eu tenho base 2 e aqui base 8, eu vou ter que pegar esse 8 e fatorar, transformando ele numa potência de base 2. Então, fatorando 8, a gente vai ter o seguinte, ó, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Então, eu posso dizer que 8 é a mesma coisa que 2 a terceira. Quando eu faço essa fatoração, o que é que ocorre? Eu consigo agora ter duas potências que têm base igual na minha equação exponencial. Então, se as bases são iguais, eu vou cancelar essa base, e aí vou ter que x vale 3. Ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Isso quer dizer o seguinte, que o expoente que eu coloco aqui, ó, na base 2 para obter como resultado 8 vale 3. Na letra B, o logaritmo de 81 na base 3 vai ser igual a x. Aplicando o conceito, a base que é 3 elevado ao logaritmo x tem que dar o logaritmando, que é 81. Novamente eu tenho outra equação exponencial. Então eu vou pegar o 81 e fatorar para obter uma potência que tem a base 3. Então fatorando aqui 81 por 3, eu vou ter, ó, 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, eu posso dizer que 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Então, eu venho aqui onde tem 81 e coloco 3 à quarta. O que é que eu tenho agora? Uma equação exponencial com as bases iguais, ó, 3 e 3. Então, eu posso cancelar essas duas bases e tenho que x vale 4. Ou seja, o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Isso quer dizer o seguinte, que o expoente que eu coloco aqui numa base 3 para obter como resultado 81 é o expoente 4. Na letra C, logaritmo de 1,25 avos na base 5 vai ser igual a x.
Aplicando o conceito, a minha base, que é 5, vai ser elevada ao logaritmo, que é x, e vai dar o logaritmando, que é um 25 avos. Só que o 25 avos tem uma maneira de ser representado em forma de potência. Já que 25 é 5 vezes 5, 5 ao quadrado, eu posso dizer que 1/25 avos é a mesma coisa que 1/5 ao quadrado. Já que 1 vezes 1 eu vou ter 1 e 5 vezes 5 vai dar 25. Agora eu vou aplicar aqui uma inversão de base. E aí lembra que quando eu inverto a base de uma potência, eu troco aqui o sinal do expoente. Se ele está positivo, vai ficar negativo. Então, primeiro eu vou trocar as posições aqui entre numerador e denominador. Era 1/5, vai passar a ser 5 sobre 1. O expoente que era positivo ficou agora negativo. Só que como a gente não escreve denominador 1 numa fração, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Então, o que é que eu vou ter agora aqui na minha equação exponencial? Que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2. Como as bases estão iguais agora, eu corto essa base 5 com essa base 5 e vou ter o valor do meu logaritmo. Ou seja, x vai ser igual a menos 2. Isso quer dizer que o logaritmo de 1/25 avos na base 5 é igual a menos 2. Ou seja, o expoente que eu coloco aqui nesse 5 para obter como resultado 1/25 avos é menos 2. Vamos para a próxima tela da aula de hoje resolver mais algumas situações aplicando o conceito de logaritmo para encontrar o seu valor. Então, na letra D, nós temos aqui logaritmo de 27 na base raiz de 3. Então, está aqui igual a x. Aplicando o conceito, eu vou pegar a base, que é raiz de 3, elevar ao logaritmo, que é x, e tem que dar o logaritmando, que é 27. Está aqui. Observe o seguinte. Na raiz de 3 aqui, eu fiz questão de destacar aqui o índice desse radical, que é 2, e o expoente desse radicando aqui, que é 1. Quando aqui não aparece expoente no radicando, a gente diz que é 1, e quando não aparece aqui o índice, nós dizemos que é 2. Então, peguei aqui a base, elevei aqui ao logaritmo x e deu igual a 27. E por que eu fiz isso? Porque nós vamos transformar esse radical em uma potência com expoente fracionário. Mas antes de fazer isso, vamos pegar aqui o 27 e fatorar por 3. Porque provavelmente, como aqui eu tenho radicando 3, a gente vai ter uma equação exponencial com bases que devem estar iguais a 3. Então, vou pegar o 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 dá 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, aqui eu vou reescrever assim. 3 elevado a 1 meio elevado a x igual a 3 ao cubo. De onde veio esse 3 elevado a 1 meio? Lembra que eu disse que ia pegar esse radical e transformar em uma potência com expoente fracionário. Esse 3, que no radical aqui a gente chama de radicando, vira a base da minha potência. E o expoente vai ser uma fração onde o numerador é o expoente aqui do radicando, ou seja, do 3. E o denominador é o índice aqui do radical, que é o 2. Então, eu tenho que 3 elevado a 1 meio elevado a x é igual a 3 à terceira. Como isso aqui é uma potência de potência, eu posso vir aqui e fazer 1 vezes x, dá x, vai ficar x sobre 2. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 à terceira. Agora, como eu tenho as bases aqui iguais, eu posso cancelar a base 3 com base 3, e o que vai sobrar é que x sobre 2 vale 3. Como esse 2 aqui está dividindo, ele passa aqui para o segundo membro multiplicando. Então, vou ter que x é igual a 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, o logaritmo de 27 na base raiz de 3 é igual a 6. Na letra E, vou pegar aqui a base, que é 25, elevar aqui ao logaritmo, que eu vou chamar de x, e vai ter que dar o logaritmando, que é 0,08. Só que 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado. Então, posso reescrever isso aqui como sendo 5 ao quadrado elevado a x. E 0,008 pode virar uma fração, já que isso aqui é um número decimal exato. Aqui a vírgula me dá o numerador, quando eu tiro ela, que é 8. E o denominador vai ser 1 seguido de 3 zeros, porque após a vírgula eu tenho 3 algarismos. Então, essa equação aqui pode ser reescrita assim, 5 ao quadrado elevado a x, já que 5 ao quadrado é 25, e 0,008 é a mesma coisa que 8 sobre 1000. Como eu disse, tira a vírgula, tem o número 8, que é o numerador,
Embaixo 1 seguido de 3 zeros, porque aqui após a vírgula tem 3 algarismos. Só que 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 à terceira. E 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 à terceira. Então eu posso representar essa fração dessa forma aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó, multiplicar os expoentes, né? 2 vezes x vai dar 2x, então o que eu tenho aqui é 5 elevado a 2x. E aqui, ao invés de escrever 8 sobre 1000, eu vou escrever 2 à terceira sobre 10 à terceira. Agora, eu posso dizer que essa fração aqui pode ser escrita dessa forma aqui, ó. 2 sobre 10 elevado à terceira. Em vez de ter um expoente para cada um, eu boto aqui o parênteses e boto um expoente só para os dois. Só que 2 sobre 10 é uma fração que não está na sua forma irredutível. Eu posso simplificar aqui por 2. Ó. Se eu simplificar 2 por 2 vai dar 1 e 10 por 2 vai dar 5. Então, 2 décimos à terceira é a mesma coisa que 1 quinto à terceira. Então, reescrevendo aqui, eu tenho o seguinte, ó, que 5 elevado a 2x é a mesma coisa que 1 quinto à terceira. Aplicando aqui a ideia de inverter a base e trocar aqui o sinal do expoente, eu tenho 1 sobre 5, vai ficar 5 sobre 1 ou só 5. O expoente estava positivo, fica negativo. Como eu tenho agora bases iguais, ó, eu corto base 5 com base 5, e o que vai sobrar é que 2x é igual a menos 3. Como esse 2 aqui está multiplicando, ele passa aqui para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a menos 3 meios. Ou seja, o logaritmo de 0,008 na base 25 é igual a menos 3 meios. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora, nós vamos falar de algumas consequências que surgem a partir da definição de um logaritmo quando a gente vai calcular alguns logaritmos específicos. A primeira delas é a seguinte: o logaritmo de um número a numa mesma base a é sempre igual a 1. Ou seja, quando eu vou calcular um logaritmo, que eu olho aqui para o logaritmando e para a base, e elas são exatamente iguais, o resultado desse logaritmo é sempre 1. Por exemplo, o logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Observa que o logaritmando e a base, ambos são 5. E por que isso ocorre? Pelo seguinte, se nós fôssemos calcular esse logaritmo pelo jeito convencional, eu ia ter aqui que log de 5 na base 5 vale x. Aplicando aqui o conceito, ó, a base elevada ao logaritmo x ia ter que dar o logaritmando, que é 5. Só que toda a potência aqui, ó, que não aparece aqui no expoente, é porque o expoente é 1. Então, esse 5 aqui, ele pode ser reescrito assim, ó, 5 elevado a x igual a 5 elevado a 1. E aí eu vou ter que o meu valor de x é igual a 1. Eu vou cancelar as duas bases e vou ter x igual a 1. E aí o que é que acontece? Sempre que esse logaritmando e essa base forem iguais, eu vou ter como resultado aqui 1. E a gente não precisa desenvolver esse cálculo todo aqui, basta olhar aqui para o logaritmando e para a base. Se forem iguais, isso vai ser igual a 1. A segunda consequência é que o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então, se eu tenho aqui log de 1 na base b, sempre vale 0. Por exemplo, log de 1 na base 9 é 0. E por quê? Se a gente aplicar a mesma ideia, a partir do conceito, a gente vai ter o seguinte, que 9 elevado a x é a mesma coisa que o logaritmando aqui, que é 1. Só que existe um caso particular das potências que diz que qualquer número que é elevado a 0 dá 1. Então, se eu tenho aqui uma equação exponencial, o que é que eu quero fazer com ela? Igualar essas bases. Eu quero transformar essa base 1 numa base 9. E a maneira de fazer isso é pegando o 9 e elevando a 0. Porque qualquer número elevado a 0 vale 1. Aqui eu cancelo base 9 com base 9. E o que vai sobrar é que x é 0. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base que seja é sempre igual a 0. E a última consequência é que uma base b, quando é elevada a um logaritmo de a na mesma base b, vai ter como resultado o logaritmando desse expoente aqui, que é o logaritmo. Então tem aqui uma base b elevada ao logaritmo de a na mesma base b, vai ter como resposta sempre o valor aqui do logaritmando, o a. Por exemplo, 8 elevado ao log de 10 na base 8 é igual a 10. Eu olho aqui, base do logaritmo 8,
base da minha potência 8. Então basta olhar aqui direto para o logaritmando e encontrar o resultado. Ou seja, o resultado é 10. Bem, galera, essa foi nossa primeira aula sobre o estudo dos logaritmos. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro!